Bom dia, shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será corpo e família, amém? Família, projeto de Deus. Nada de feminismo, nada de machismo. Princípios de Deus. Amado, cuidar da família é um dever de todo cristão. Quando você cuida da sua família, você está fazendo a obra de Deus também. Família, projeto de Deus. Se ligue, Jesus, minha razão de viver. Amém? Vamos estudar sobre como cuidar da família. Amém. Amado, cuidar da família é um dever de todo cristão. O estudo bíblico mostra claramente que a família é uma unidade social instituída pelo próprio Deus. É absolutamente correta aquela conhecida frase que diz que a família é projeto de Deus. Realmente, família é projeto de Deus. Muitos cristãos, amados, caem no terrível erro de negligenciar suas responsabilidades familiares. Não é mesmo? Pais abandonam os filhos, mães abandonam filhos. São pessoas irresponsáveis, que não têm compromisso com Deus, porque Deus colocou pais para cuidarem dos filhos. E com isso, amado, falham em perceber que Deus também os chamou para cuidarem de suas famílias. Isso é a ordenança de Deus. Amado, se há um tema que merece toda a atenção por parte da igreja, esse tema é família. O cuidado com a família precisa ser uma disciplina constantemente tratada nas comunidades cristãs. É preciso estudar e entender o que é a família à luz da Bíblia. Saber que família é projeto de Deus. É preciso, amado, que haja mais pregações sobre a família de acordo com os princípios de Deus. As pessoas precisam viverem os princípios de Deus a respeito de família. É preciso que o cristão seja ensinado e treinado sobre como ser bons mordomos de suas famílias. Nós somos mordomos da nossa família. Nós temos que cuidar da nossa família. Amado, ter família equilibrada e bem estruturada não é apenas essencial para que se tenha uma sociedade geral mais consistente, mas também para que se tenham igrejas mais sadias e sólidas. Ensinamento. Provérbios 22 é bem claro, ensina a criança no caminho que deve andar, até quando ele crescer, não desviar dele, ensinar os princípios. O que é casamento, o que é família, o que é igreja. Precisa estar em comunhão, corpo e família. Amado, esse conceito é essencial diante da verdade de que a unidade familiar sempre é o principal alvo do pecado. Você sabia disso? A família é o principal alvo do pecado. Por quê? Porque o inimigo investe na família, porque ele sabe que a família é projeto de Deus. Ele investe no pecado, nas contendas, com imoralidade, com fornicação, com adultério, enfim, tudo que não agrada a Deus ele leva a atos na família. Além do mais, amados, estamos vivendo num tempo em que a família parece uma instituição antiquada e fracassada, não é mesmo? O feminismo está aí, direitos iguais. Não. Não existe direitos iguais. Sem machismo, sem feminismo. Os princípios de Deus dizem que o homem é o mantenedor da casa, a mulher é a ajudadora. Isso são ideologias malignas. Feminismo, machismo, são ideologias malignas. Tem a todo custo atacado o modelo bíblico para a família. Direitos iguais. Não é bem assim não, amado. Não é isso que a Bíblia nos ensina, não. Então precisamos conhecer a origem da Bíblia sobre a família. A Bíblia, amado, diz que Deus criou o homem
a sua imagem e semelhança. O ser humano foi criado por Deus como um ser racional e moral para viver sob os laços sociais. Tem raciocínio, tem sabedoria. Por isso, amados, logo após ter criado o homem, Deus também colocou em prática o seu propósito em relação à instituição da família. Deus viu que não era bom que o homem vivesse só. Depois de ter criado Adão, amado, o texto bíblico revela que Deus declarou: não é bom que o homem esteja só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Olha só, far-lhe-ei uma ajudadora idônea para ele. Gênesis 2:18. Então, amado, ao criar Eva para constituir uma unidade social com Adão, Deus também estava instituindo a primeira família. Far-lhe-ei uma ajudadora, uma mulher idônea para ajudar o seu esposo. O homem é mantenedor, a mulher é ajudadora. Sem essa de feminismo, de machismo, de direitos iguais, não. A Bíblia não tem nada disso. Além disso, amado, na ênfase bíblica de que a mulher seria a ajudadora do homem, está também implícita a responsabilidade do homem ser um cuidador da sua companheira. Assim como a mulher ajudadora do homem também deve ser ajudador e cuidador da sua companheira. A partir do momento em que Deus apresentou a mulher ao homem, amado, ambos foram naturalmente chamados ao comprometimento e ao zelo pela família. Crescer e multiplicar, encher a terra. As bases da família, amado, de acordo com o estudo bíblico, são: primeiro, partindo do pressuposto de que a palavra de Deus é o fundamento e o princípio regulador da família. Podemos perceber as bases que o próprio Deus estabeleceu para o relacionamento familiar. Vamos ver lá em Gênesis 2:24 o que Deus diz para a família. Em primeiro lugar, a família é formada a partir do casamento. É do casamento, não é da fornicação, não. Não é do adultério, não. É a partir do casamento. Ao criar Adão e Eva, Deus disse: portanto, deixará o homem seu pai e a sua mãe, e apegar-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. O que Deus quis dizer com isso aí? O homem e a mulher precisam sair do laço do pai e da mãe e constituir uma nova família. Um cuidando do outro, apegar-se à sua mulher. Deixará o homem pai e mãe e apegar-se à sua mulher. A nova família começa ali no casamento. E a formação da família começa no ato sexual. Este breve versículo, amado, expressa o modelo de Deus para o casamento, segundo o propósito divino. O casamento deve ser heterossexual. É homem com mulher, é macho e fêmea. Não adianta criar LGBT, QI+, isso aí é tudo coisa do diabo. Não tem nada de Deus nisso aí. É abominável a Deus, homem com homem, mulher com mulher. É abominável. O feminismo cria isso aí. É antibíblico. Deus uniu o homem e a mulher. Monogâmico. Só o homem e a mulher que vão produzir, vão encher a terra. Homem com homem não enche a terra, não produz nada. Mulher com mulher não enche a terra, não produz nada, é coisa do diabo. Deus deu apenas uma esposa a Adão e, consequentemente, um único marido a Eva. Foi macho e fêmea. Não adianta. Mas aí está aí o LGBTQI+, e vão surgir mais nomes para dar sentido àquilo que não agrada a Deus, àquilo que Deus não criou. Um único homem e marido, a Eva, dá o nome de monossomático. Homem e mulher devem se tornar uma só carne, envolvido numa união física e emocional.
e indissolúvel, segundo o propósito de Deus. O casamento deve ser para toda a vida. A palavra apegar-se sugere exatamente isso. É um casamento para toda a vida. Homem e mulher. Não adianta. Negócio de homem com homem, mulher com mulher. É abominável a Deus. Não vai constituir família, não vai. É coisa diabólica, é coisa do diabo mesmo. LGBTQI+. Vão surgir tantos nomes ainda. Para ter essa união de homem com homem, mulher com mulher, travesti, lésbica e... Amado, em segundo lugar, a família normalmente e naturalmente deve se estender através da chegada dos filhos. A família começa com a chegada dos filhos. Como é que homem com homem, mulher com mulher, vai surgir filhos? Amado, após instituir o casamento, Deus abençoou o primeiro casal para que eles se multiplicassem sobre a terra. Como é que homem com homem, mulher com mulher vai multiplicar? Deus fala, multiplicar e encher a terra. Os filhos, amados, são amplamente vistos na Bíblia como dádiva e bênção de Deus. Gênesis 4:1 e 33:5. Filhos são dádivas de Deus. Com raríssimas exceções, com problemas de saúde, por exemplo, é esperado que casais cristãos desejam ter filhos. Muitos casos aí de mulher estéril, de homem estéril, buscou de Deus, Deus, me dá um filho, senão eu morra. Assim como Ana, Sara e tantas outras. E Deus foi lá e abriu amado. Princípios bíblicos para relacionamentos familiares. Amado, o texto bíblico mais lembrado quando o assunto é o cuidado com a família é aquele escrito pelo apóstolo Paulo aos crentes da cidade de Éfeso, conforme Éfeso 5:21 diz. Neste texto o apóstolo aponta quais são os princípios gerais que devem regulamentar os relacionamentos familiares. Ele fala sobre como os cônjuges devem cuidar um do outro e como ambos devem cuidar dos filhos. Então vamos conhecer como o esposo deve cuidar da esposa, a esposa cuidar do esposo e dos filhos. Vamos conhecer agora. O texto é bastante claro. Embora homens e mulheres sejam iguais perante Deus, a liderança dentro da unidade familiar foi confiada por Deus ao marido. O apóstolo constrói uma exposição sobre esse aspecto do governo e o cuidado da família com base na ordem da criação, bem como considera as consequências da queda do homem, conforme 1 Coríntios 11, 8 e 9. Paulo, amado, ele escreve que as mulheres devem ser submissas ao seu próprio marido. Essa submissão aqui não é escravidão. Essa submissão aqui não é submissão de machismo. Não, não. É de obediência. Contudo, a liderança do homem sempre deve ser em amor. Ou seja, o mandamento é para que o marido ame sua esposa e cuide de sua esposa. E assim também a esposa ame seu esposo e cuide de seu esposo. Submissão é isso, é obedecer um ao outro. É entrar em acordo, é dialogar. Além disso, amado, tanto a submissão da mulher quanto a liderança do marido deve ser fundamentada no amor de Cristo. Existem princípios para uma família. A esposa deve ser submissa ao marido como ao Senhor. Ele é bem claro, não é escrava. Deve ser submissa ao esposo, assim como é a Cristo. Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da casa. Paulo ainda explica que a sujeição da igreja a Cristo serve de modelo para a sujeição da esposa com o marido. Assim como Cristo é o cabeça da igreja, a mulher, o homem é o cabeça da casa. A submissão é aí, não é escravidão. Então não tem esse negócio de direitos iguais, isso é coisa de feminismo. É uma ONG criada para isso aí, para destruir lares. Como também Cristo amou a igreja. Esse amor, amado, deve ser tão profundo e dedicado que Paulo diz que quem ama a esposa a si mesmo, se ama. O segundo mandamento é o quê? Amar o próximo como a si mesmo.
Quando você ama a esposa assim mesmo, é lógico que ela também te ama. É ambos, um amando o outro, um cuidando do outro. Amado, na família em que a esposa é a disjuntora do marido, e que o marido cuida e conduz a esposa em amor, os pais também devem liderar e guiar os filhos. Filho é projeto de Deus, filho é um tesouro que Deus colocou em nossas mãos para nós cuidarmos. Infelizmente existem pais que só foram pais para gerar o filho e o abandonaram. Mães que só foram mães para gerar o filho, depois o abandonaram. Coloca um filho na criação terceirizada, coloca em creche. Não, amado, Deus colocou para a mulher, a mãe, criar do filho. Não é creche, não, não é empregada doméstica, não. Não é mãe terceirizada, não. É a mãe que tem que cuidar do filho, educar o filho, acompanhar o filho. Assim, amado, os filhos desempenham seu papel no comprometimento com a família, obedecendo a seus pais. Filho criado por terceirizados, filho criado em creche, jamais irão obedecer os pais. Isto é, honrando pai e mãe. É muito difícil. O certo é os pais acompanharem o crescimento, a formação do filho, na adolescência, na juventude. Porém, amados, os pais não devem ser tiranos. Ao contrário, eles não devem provocar seus filhos a ira. É com amor, com dedicação. Mas devem criá-los na disciplina e na admoestação do Senhor. Saber disciplinar o filho. A escola, amado, a escola vai ensinar a ler, a escrever. A escola não ensina filho, não. Quem ensina filho são os pais. Acompanhar. Ter o cuidado da família. Amado, como vimos, a Bíblia não se cala quanto à importância do zelo pela família. Tem que ter zelo pela família. Mas o cuidado com a família deve ser visto pelos cristãos como uma forma de ministério. Isso é um ministério que Deus colocou em nossas mãos. Cuidar dos nossos filhos, cuidar da nossa família. O verdadeiro cristão, amado, deve entender que ser o mordomo fiel de sua família é uma prioridade no serviço de Deus. Nós somos mordomos da nossa família. É realmente, amado, um grave erro de dissociar a vida familiar e vida espiritual. Não, tem que estar juntos. Na verdade, é impossível cumprirmos o propósito de Deus para a família se desconsiderarmos a aplicação dos princípios bíblicos sobre o assunto, de modo a nutrir um ambiente familiar profundamente espiritual. Tem que ter igreja, tem que ter princípio bíblico, tem que ter ensinamento, tem que ser devocional, tem que ter um acompanhamento espiritual. No texto da Epístola aos Efésios, Paulo enfatiza exatamente essa questão. Embora muita gente não perceba, as recomendações do apóstolo quanto à mordomia da família fazem parte da mesma seção em que ele exorta os crentes a encher-se do Espírito Santo e sujeitar-se uns aos outros no temor de Cristo. Olha só. A família precisa encher do Espírito Santo, convidar o Espírito Santo a entrar na sua casa, mexer com suas estruturas, estar presente em um lar onde tem o Espírito Santo, amado. É totalmente diferente, onde não tem. Jesus visitou vários lares, e todos os lares que Jesus visitou, ele fez a diferença. Jesus precisa estar presente em um lar. Aqui Jesus está presente, o Espírito Santo está presente nesse lugar. Sujeitar-se uns aos outros nas diversas áreas de suas vidas, incluindo nas relações familiares, é algo essencial para que os crentes possam, de fato, encher-se do Espírito Santo. Convide o Espírito Santo. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Se abrir, eu entrarei, cearei e farei morada. Aqui o Espírito Santo está dizendo que ele está batendo na sua porta. Ele quer entrar na sua casa, ele quer mexer com suas estruturas, ele quer curar as suas feridas. E só ele pode fazer isso. E ele, através dessa palavra, ele está pedindo para entrar na sua casa. Portanto, abra sua porta, abra seu coração, deixe o Espírito Santo
encher-se. Em outras palavras, amado, uma pessoa negligente com sua família e que despreza os princípios bíblicos, que deve nortear suas relações interpessoais, não consegue experimentar uma vida de plenitude do Espírito. Por esse motivo, a Bíblia diz que os candidatos oficiais da igreja devem, antes de tudo, liderar de modo exemplar a própria família. Tem que ser um homem puro, um homem que sabe manejar bem a palavra, um homem que cuida da família. 1 Timóteo 3, 4. Então, amado, antes de exercer qualquer ofício ministerial, um cristão genuíno é chamado primeiramente a ser filho, marido e pai fiel, antes de ser mordomo das coisas de Deus numa comunidade cristã local. O cristão é chamado a ser mordomo da própria família. Quem não sabe cuidar da sua família, não vai saber cuidar dos outros. Pode ter certeza disso. Isso é um requisito dos princípios de Deus. Da mesma forma, amado, uma pessoa jamais será capaz de cuidar da sua família conforme a doutrina bíblica, se não for pela capacitação do Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos capacita, é Ele que mexe com as nossas estruturas. Por exemplo, uma esposa jamais conseguirá ser submissa a seu marido como a igreja é submissa a Cristo. Ou o marido jamais será capaz de amar sua esposa como Cristo a sua igreja, se ambos dependerem de suas próprias habilidades para isso. Jamais. Um precisa dialogar com o outro, um precisa entender o outro, um precisa se submeter ao outro. A recomendação bíblica, amado, é para que andemos no Espírito, para que sejamos guiados pelo Espírito, para que as virtudes do fruto do Espírito sejam manifestadas em nossas vidas. O Espírito Santo, o Consolador, ele tem que estar fazendo parte da nossa família. Obviamente, mas tal recomendação abrange nossa vida por completo. Isso inclui nossa vida familiar. Uma casa que não tem a presença do Espírito Santo é em vão. O Salmo 127 é bem claro. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalhos que eu edifico. O Salmo 128 fala que é bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Será bendita a sua esposa, seus filhos, os filhos dos seus filhos. O Espírito Santo precisa estar presente em um lar. Devemos, amado, cuidar da nossa família, sendo imitadores do amor de Cristo e aplicarmos aos princípios da palavra de Deus através de uma vida completamente controlada pelo Espírito Santo e comprometida com o serviço do Senhor. Portanto, nada de feminismo, nada de machismo. Vivam os princípios de Deus. Amém? Creio que Deus já falou com você através dessa palavra. Vamos colocar em prática. Não coloca terceirizados para cuidar dos seus filhos. Deus colocou seus filhos em tuas mãos. É um tesouro do Senhor para você cuidar. E Deus irá cobrar. Pode ter certeza disso. Portanto, cuidado com essa onda aí, direitos iguais. Cuidado. Isso é a ONG feminismo que foge dos respaldos bíblicos. Se liga. Vigie, não deixe Satanás destruir um lar com essa onda de feminismo e machismo. Amém? Vamos ouvir o louvor. Corpo e família. Conhecer o grande amor de Cristo na família. Amém? Medite nesse louvor e vamos orar. Como fruto desse novo coração.
Amém, amado? É isso aí. Tem que ser uma família sem falsidade. Viver do amor de Cristo, onde Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da família. Dedicando todo o nosso amor à nossa esposa, aos nossos filhos. Viver de amor, vivendo em comunhão com os irmãos, com Cristo. Amém? Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te louvo, te agradeço, Pai. Te agradeço por um dia o Senhor ter aberto meu coração e me mostrado o que é família. E família é projeto do Senhor. Te agradeço pelos filhos que o Senhor colocou em nossas vidas. Para eu e minha esposa, para nós cuidarmos deles, dando atenção. Para a nossa família ter amor e comunhão. Te agradeço pelo teu doce amado Espírito ter entrado no meu lar e mexido com as nossas estruturas, estando presente em nosso lar a cada dia. Eu te louvo e te agradeço e peço, Pai, que o teu doce amado Espírito vá de encontro a essa família, principalmente essa família que vive em falsidade, que ela venha viver a verdade do seu amor por cada um de nós. Eu te louvo e te agradeço, Pai, por tudo que tens feito, que estás fazendo, e creio que muito será feito por cada um de nós. A ti, toda honra, toda glória, Pai, é teu santo nome. Amém, amém. Amém, mas deixa aí. Abra a porta, deixa o Espírito Santo entrar, fazer morada no seu lar e no seu coração. E mexer com as estruturas da sua família. Seja submissa ao seu esposo, não como escravidão, mas obediente, assim como é obediente ao Senhor. Dialogue, converse e viva os princípios de Deus. Cuidado com Satanás, ele quer trazer discórdia, quer trazer contenda em um lar. Mas a palavra de Deus é bem claro, Salmo 127. Se o Senhor não edificar a casa, em vão os trabalhos que edificam. O Salmo 128 é bem claro. Feliz é o homem e a mulher que teme ao Senhor, sendo abençoado, seus filhos, os filhos de seus filhos. É uma geração abençoada. Portanto, se ligue, vigie, não se deixe levar para Satanás. Nada de machismo, nada de feminismo. Amém? Lembre-se, Jesus nos ama, Satanás nos odeia, Satanás jamais vai permitir que você venha entregar sua vida ao Senhor, venha convidar o Espírito Santo para habitar na sua casa. Ele jamais vai querer isso. Ele vai querer trazer a contenda, a discórdia, a espada. Deixe Deus na direção da sua vida. Deixe a espada do Senhor entrar na sua casa. A espada do Senhor é a palavra. Amém? Fique na paz, tenha um bom dia. Deus abençoe você, sua casa e sua família.